Então, galera do Conversa Entre Grades, às 20 horas, vou estar recebendo a minha convidada, a Cirleide. Ela é teóloga e foi líder de adolescente, fez um trabalho maravilhoso. E a gente vai bater um papinho. Já já vou enviar o convite para ela e a gente entra para conversar, ok? Oi? Ela já entrou? Ela tem que aceitar só agora lá. Ela não clicou em participar ainda não? Tá vindo Olá. aqui. Oi! É que eu sou muito fera na internet, entendeu? Aí tu sabe, Malu não tá aqui para ajudar o papai. Aí a gente passa uns perrenguezinhos, tá? Mas, Cirleide, brigadão. Então, eu criei esse espaço porque Papai do Céu me incomodava assim. Tu tem tanta experiência no socioeducativo, para quê? Aí, como o pastor Marinho diz, né, ô linguiça, para quê? Né? Inclusive, ele mandou um abração pro teu pai. Ele manda um abraço pro pai da Cirleide. Aí Deus me incomodava, eu falei, contar o quê? Aí eu resolvi iniciar contando como é que era o negócio lá e tal. E deu uma descambadinha para negócio de família, educação, religião. A ideia é pegar umas experiências, e aí você tem bastante com essa molecada, em que a gente consiga, com ideias, com estratégia, com experiência, tentar afunilar isso aí, diminuir esse ralo, que assim, 70% no mínimo está lá e passou no banco da igreja, aí tu já viu o problema. É verdade, é verdade. Nós não impactamos. Então eu preciso diminuir isso, porque o velhinho aqui não quer ter trabalho, não, entendeu? Quanto menos gente entrar, melhor. Menos menino. E É verdade. depois que entrou lá, já era. Assim, eu posso falar assim, já era. Literalmente já era. 1% na melhor das hipóteses para recuperação. E aí, você vai se apresentar e logo em seguida a gente já começa sobre esse turbilhão adolescente. Esse turbilhão. Aí eu vou pegar sua fala e vou trazer para mim, aí a gente vai conversando. Tá, boa noite. Tô bem tímida. Foi a primeira vez numa live. Eu fiquei tímida. E aí eu pensei em falar de adolescentes, mas eu pensei em falar. Eu conheço o teu trabalho, da Márcia, já acompanhei vocês, já estive num CRIAD. Mas eu queria dizer onde começa isso na minha vida, onde começa a adolescência entrar na minha vida. Acredito que isso começou na minha adolescência. Eu venho de comunidade, mas venho de uma família totalmente equilibrada. Um pai equilibrado, uma mãe equilibrada, eu venho de uma família equilibrada. Só que também um vulcão em erupção. Quem me conhece sabe muito bem o meu jeito. E imagina na adolescência, que esse jeito não era trabalhado. E na igreja, eu sempre participei de igreja, né? Sempre estive no contexto religioso, desde a infância. E eu me deparo com os meus líderes de adolescentes. Rosano e Ana, hoje é pastor Rosano Lobato e sua esposa Ana Lobato, foram pessoas primordiais na minha vida. Os meus líderes de adolescentes foram fantásticos. Eles abriam a porta da casa no sábado para nos receber num bairro onde não tinha muito o que fazer.
eles, na verdade, eu começo a entender, quando você tem traz essa fala de vulcão em erupção, que eles canalizaram essa erupção de emoções e sentimentos que era Cirleide. E aí Cirleide vai para a faculdade de Direito. Quando chega na faculdade de Direito, ela se depara com quem? Ciro Darlan. Ciro Darlan, juiz da Vara da Infância e da Juventude, criando várias leis, sabe, tocando terror, poderíamos dizer assim, no Rio de Janeiro, em função da proteção do adolescente. E aí aquilo começa a ficar apaixonante. E eu perguntava para mim, por que que o mundo inteiro trabalha em prol do adolescente e a igreja não? E eu, com 20 anos, eu viro a primeira vez líder de adolescente na Igreja Batista da Vitória, onde eu tinha como pastor presidente o pastor Almeida, Francisco Solano de Almeida, meu amigo até hoje. Na verdade, quem contribuiu muito para o meu início de trabalho no ministério. E eu começo a trabalhar com adolescentes com 20 anos no meio da faculdade de Direito. Tinha como parâmetro os grandes exemplos de adolescentes da Bíblia. Tinha, hoje, desembargador, né, mas à época juiz, Ciro Darlan, que tratava o Estatuto da Criança e do Adolescente de uma forma brilhante. Ele desenvolvia projetos para a proteção do adolescente. Então, quando eu chego na igreja, não era só uma coisa de, não tenho o que fazer, vamos trabalhar com adolescente. Não. Eu chego a trabalhar na igreja com a ideia de proteger o adolescente, desafiá-lo e orientá-lo para que ele pudesse ser alguém diferente, para que ele pudesse ter perspectivas diferentes, para que ele pudesse ter sonhos, para que fosse canalizada a sua erupção de emoções. E aí é por isso que eu começo a trabalhar com adolescentes. Me encontro como líder de adolescente, tanto porque o que eu estava vivendo no ensino acadêmico, como o que eu tinha aprendido na minha adolescência e o que eu me deparava nesse momento. Aí acontece a Cirleide líder de adolescente. E aí começa essa paixão desenfreada por adolescentes. E hoje eu sou muito feliz de ter um adolescente. Hoje eu tenho um só para mim. Hoje eu tenho um adolescente. E aí começa essa vontade de realmente querer fazer diferença na vida do adolescente que eu passar. Porque ele não vai ser adolescente para sempre. Ele vai crescer, ele vai ser uma mulher, um homem. E eu quero fazer parte daquilo. Eu quero fazer parte do desenvolvimento dele. E aí começa. Acho que essa é a minha melhor forma de me apresentar, assim, a forma de que realmente quem é a Cirleide e como surgiu a ideia de liderar adolescente na minha vida. Talvez eu nunca tenha tido oportunidade de falar assim tão claramente sobre isso. Talvez eu nunca tenha sido perguntada, né? Vamos dizer assim. Como surgiu a Cirleide líder de adolescente. E aí foi mais ou menos assim. Não, e o legal da sua fala é mais ou menos a minha, porque assim, eu fui levado, assim, eu fui bom no que eu fiz, assim, como adolescente. Ô, cara, perguntar lá na central quem é a Hernani, a Rosângela vai te dizer o mais terrível de todos. Até bomba eu soltei no culto, então tu já tem noção do cara, né? E aí, mas o legal, assim, a igreja conseguiu perceber que eram travessuras feitas na idade certa. A Rosângela, até um tempo atrás, a gente se encontrou, ela falou, aí, tu foi levado, mas é homem de bem. E eu ainda brincava assim, eu falei, caramba, Deus, tu é sinistro, hein? Eu perturbei e tu me botou para cuidar de infrator. Só de castigo. Falei, pô, valeu. Colhe aqui, né? Planta e colhe, né? Falei, valeu, obrigado, hein? E aí o que acontece? Esses meus adolescentes, eu falo meus por causa do sistema socioeducativo que tu conhece, estão num turbilhão danado pela vida que escolheram, ou que foram conduzidos a que escolhessem, e muitos passaram no banco das igrejas. Muitos mesmo, mais de 70%, como eu te falei. E eu percebo, eu acho que assim, as nossas igrejas não, em sua maioria, capacitaram ou prepararam pessoas para entender esse turbilhão. Porque é muito melhor o adolescente, o turbilhão de problema dentro da igreja do que um turbilhão de problema lá, para mim. Porque aqui eu ainda tenho ele,
tá? Ele está no convívio, ele ainda está entendendo, está percebendo que ele é importante. Lá já era. O cara, eles não dão atenção, tu sabe, eles não estão nem aí para a vida, eles sabem que vão morrer. Uma vez o Gandalf falou assim, Fernando, todo mundo morre um dia. Falei, pô, mas se eu puder morrer com 80 é melhor do que morrer com 15. Questão de matemática. Mas eles não. O diabo vê se matar, roubar e destruir. E aí roubou o sonho do cara. As pessoas pensam que ele vê se matar. Não, ele vem e rouba teu sonho, mata teus desejos, destrói tuas emoções. É isso que ele faz. Aí depois chegou lá, ele usa um pouquinho e joga fora. O que as nossas igrejas podem fazer, você que partiu para esse lado, que teve essa visão, o que a gente pode fazer para como introduzir nas nossas igrejas esse trabalho em especial de preservação do jovem, do adolescente na nossa comunidade? Então, eu acredito, Hernani, isso aí é uma concepção minha, uma opinião própria, que existem 3 coisas, né? Na verdade, a primeira coisa que eu preciso lembrar eu fui adolescente. Eu acho que as igrejas, os adultos da igreja, os idosos da igreja, os irmãos da igreja, eles esquecem que um dia foram adolescentes. Achei muito pertinente a sua palavra de que quando foi um adolescente que deu muito trabalho. Então, a primeira que eu acredito que as pessoas precisam entender eu fui adolescente. E o que é o adolescente para você? Para mim, particularmente, o adolescente é um indivíduo em formação, dotado de inteligência, força e emoções. São 3 coisas que, bem utilizadas, a gente tem um trabalho fascinante. Inteligência, força e emoção. Todos eles são extremamente inteligentes. Todos eles têm muita força. Força que talvez a gente já não tenha mais tanta. E muitas emoções. Que, quando bem canalizadas, têm um resultado muito positivo. E o que é adolescência? O que é adolescência? Para mim, a adolescência é a fase mais importante da formação desse indivíduo. Porque é a fase das escolhas. Como você bem disse, lá no CRIAD, estão adolescentes que fizeram as escolhas erradas e hoje estão apreendidos, né, no sistema prisional, do nosso país, estão apreendidos lá. E onde está o adolescente, onde está a igreja nesse contexto, que possa direcionar esse adolescente, que é um indivíduo em formação, a sonhar. Eu acho que a ideia de colocar o adolescente para sonhar, para ele pensar, estou em formação, posso ser alguém na vida, posso contribuir não só para o reino de Deus, mas para todo o entorno de onde me encontro, eu acho que isso é o primordial para a gente fazer como igreja. Eu fui líder de adolescentes em 2 igrejas. Em uma delas, na primeira, que eu fui líder de adolescentes durante uns 5 anos, era inserida dentro de uma comunidade, sem perspectiva nenhuma, de nada. Eles não sonhavam, eles não tinham perspectivas. Eu lembro que, à época, eu tinha uma menina de 14 anos que a mãe empurrava para ela dormir na casa do namorado, porque a família do namorado era uma família um pouco mais estruturada. E eu tinha uma luta, eu tinha que travar uma luta, porque eu queria dizer para aquela menina que ela tinha muito mais para viver e para sonhar do que casar aos 14 anos. Então eu tinha uma luta com a mãe, que não era do convívio religioso, a mãe não fazia parte do convívio religioso. E aí eu fui à casa dessa mãe para ter uma conversa com essa mãe. Eu acho que, como igreja, a gente começa a achar que é só receber esse adolescente no domingo e no dia de culto. Quando, na verdade, quando eu entendo que o adolescente está em formação, eu preciso estar junto da sua formação. Muitas vezes, o junto é estar junto com a sua família, junto com a sua escola. Hoje, os adolescentes, quando eu fui líder há 20 anos, quando eu tinha 20 anos, isso há 22 anos atrás, eles lembram disso. Uma vez eu fui no colégio, a maioria estudava no mesmo colégio. E quando eu cheguei ao colégio do bairro, que conversei com a diretora, dizendo que eu trabalhava na igreja, que era próxima, eu era líder dos adolescentes, e eu queria saber como era a vida deles no colégio. E eu lembro que a diretora me recebeu muito bem e falou, eu vou disponibilizar um funcionário para ir com você nas salas, você vai abrir e vai ver onde tem seus adolescentes. E assim foi feito. Cada sala que eu abri era um choque. Quando eles me viam, a pergunta era, o que você está fazendo aqui?
Mas aquilo durou um mês, 2 meses, para eles foi bem traumático me ter na escola. Mas o que eu queria dizer para eles é que a nossa vida vai muito além do banco da igreja no domingo. Nós somos um só, é um todo. O meu secular e o meu religioso formam a Cirleide, formam um. Então eu não tinha que estar preocupada só com o domingo religioso dele, mas com a perspectiva dele ser alguém. Porque a ideia é essa. A ideia é trabalhar no todo. E talvez as igrejas não pensem assim. Na segunda vez que eu fui líder em outra igreja, o contexto financeiro não era igual ao da primeira. Era diferente. Só que eu via os adolescentes assim, completamente perdidos. E uma igreja que não conhecia os adolescentes, que não sabiam de nada do que acontecia. A gente tinha adolescentes com todos os tipos de problemas. E eles entravam e saíam no domingo e ninguém sabia. Então eu acho que o problema da igreja hoje é não entender o adolescente, não querer entender o adolescente, não só na igreja, mas na sociedade como um todo. Porque o adolescente é uma mão de obra muito boa, né? Só que ele não dá rentabilidade. Se você parar para analisar, ele não dá rentabilidade. Ele não, por exemplo, na igreja ele não dizima, ele come como um louco. Isso eu tenho experiência. E quando a gente tinha alguma cantina, alguma coisa, eles vão comer, e vão repetir, e vão repetir. E assim, só que isso faz parte de todo esse envolvimento deles, eu acredito que isso faz parte. E quando eu penso que o adolescente é um problema, eu já afasto esse adolescente de mim. Eu tenho um sério problema quando alguém se refere a um adolescente como aborrecente. Eu tenho um grande problema com isso. Eu não sei por que um adolescente te aborrece tanto. Por quê? Talvez seja que você não consegue lembrar que você foi um adolescente. Outro dia, olhando um Facebook de uma pessoa, eu tenho muitas pessoas, né, nas redes sociais, e eu vi uma pessoa falando da filha mais nova, a minha bebê. Amo minha bebê. E depois põe uma postagem, amo minha aborrecente. É porque eu não tinha intimidade para entrar e falar, minha querida, por favor, você pode retirar essa postagem? Você está ofendendo sua filha? Então, eu acredito que a igreja, assim como os pais, né, como a família, ela deveria olhar para o adolescente de uma maneira mais amável e entender que não é só aquele olhar de aí, tudo bem? Não é só isso. Tem muito mais coisa por trás de tudo isso. Mas o Cirlei, por trás da vida... na sua fala, foi interessante quando você falou assim, eu fui na escola ver os meus adolescentes. Isso eu sabia que você ia perguntar isso. Aí tá a fala, né, meu amor? Meus adolescentes, eu tô discipulando. Eu já fui muito criticada por usar essa expressão, tá? Eu fui muito criticada, inclusive em alguns momentos, por algumas pessoas, eu fui criticada por usar esse termo de meus adolescentes. Mas quando a gente se refere a meus, se refere a eu estou ligada diretamente com você. Eu estou envolvida com você, eu estou envolvido no seu problema, eu estou envolvida também no seu sucesso. Então, quando eu falo meus, quando eu falo me referir agora, eu tenho meu adolescente, é que hoje eu não trabalho mais liderando o adolescente. Mas aprove ao Senhor me permitir ter um adolescente em casa. Que, na verdade, eu estou trabalhando todas as minhas experiências agora. Diretamente. Eu aqui, eu tenho um pré-adolescente e uma pré-adolescente. Mas o legal, sim, porque o pessoal critica a questão do falar meus, né, é porque é discípulo. Você está discipulando, você está junto. Isso incomoda. Quando a pessoa se coloca na posição assim... Jesus falou assim, deixa vir as criancinhas, porque as criancinhas eram dele. Porque ele estava sabendo que o reino de Deus pertencia a elas. Quando eu entendo assim, quando você fala, eu falo também, eu falo, meus meninos lá, né? Eu estou afastado por causa da pandemia e devido ao problema que eu tive na vista, eu precisei ser readaptado. Então, esse contato não estou podendo mais por questão de segurança, porque eu fiquei com um dano na visão. Mas em todas as vezes que eu trabalhei,
os anos que eu trabalhei, eu estava no meio do furdunço. Era o cara que dava trabalho preso, numa cadeia com 190. No centro cultural, onde eu cuidava da escola, estava solto, dentro da escola. E eu É, juntei 3 facções dentro da escola. Né? Tu é maluco? Eu falei, maluco não, a gente precisa entender que aqui é outro ambiente. Assim, por verdade. quê? Porque eu conhecia todos os 190 pelo nome. E eles achavam engraçado quando alguém vinha tentar passar por outro, aí falava assim, Hernani, não te conhece. Eu falei, é garoto novo não sabe. Aí ele falava assim, cara, ele conhece todo mundo, cara. Não tem como passar batido. É mais ou menos o que tu tá falando. Assim, eu sabia quem era, porque eu estava ali. Eu estava envolvido. De repente, as críticas que você recebeu é de alguém que não estava envolvido. E ao ver envolvimento, de repente incomoda ele por não ter se envolvido, deixar de lado. E eu gostei dessa fala porque se hoje as nossas igrejas entenderem que os adolescentes são nossos, a gente perde menos. Porque todo mundo vai estar com a visão. Eu tenho 51 anos, então eu sou idoso. Então, eu idoso tem que entender assim, caramba, pô, eu fui muito pior que esse moleque, cara. Quando a molecada que faz hoje, eu falo assim, fichinha, fui muito pior. Isso aí é mamão com açúcar. Mas nós, que já estamos com a idade avançada, não conseguimos ver isso. Aí já entra na crítica. Eu não posso esquecer meu passado, ele me condena, entre aspas, né? Não Que posso. eu era levado. Não posso esquecer. Lá, 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 Verdade. lá em Juari, quando eu estou conversando com o pessoal, aí na equipe de louvor, eu falo assim, eu preciso preparar alguém porque eu tô coroa. Para alguém tocar, isso aí para vocês vão dar o avançar disso. Por que essa fala? Para colocar neles, para mostrar neles que até hoje, eu com 51 anos, saio da minha casa para ajudar algum lugar, é porque eu preciso envolver aquela pessoa para que ela veja em mim o discipulador, para que ela siga os meus passos, porque eu sou bom não, porque eu sigo o passo de Jesus. E outra coisa, assim, é quando você fala disso, quando eu coloco o adolescente como meus adolescentes, porque realmente eu fui muito criticada por esse termo, eu digo para ele o seguinte, que ele pode contar comigo. Eu digo para ele que eu estou disponível para ouvir o problema dele. Tanto que eles sabiam que, por todas as vezes que eu trabalhei com adolescentes, eles sabiam que poderiam contar comigo. Os filhos dos amigos que são adolescentes sabem que podem contar comigo. Não estou querendo criar um estigma, super ser lady. Não, não é isso, não é nada disso. É dizer o seguinte: o meu telefone é aberto para você. Eu lembro que uma vez à noite eu não consegui dormir, porque eu recebi uma ligação de uma menina que falou pra mim, antes disso, à noite ela tinha falado, olha, eu recebi uma cantada do meu padrasto, e a minha mãe não tá em casa, minha mãe tá viajando. Só que ela não podia ficar na minha casa. Essa mãe não era da igreja, não era do convívio, eu não tinha tanta proximidade com essa mãe. E aí eu falei com ela, você vai pra sua casa, tranca seu quarto e qualquer coisa você me liga. E ela ficou me ligando, e a gente ficou se falando durante horas à noite, eu com desespero, não posso falar, mas meus pais estão brigando, eu quero que você ore por mim. Então, quando a gente se coloca como meus, a gente se coloca na posição de você pode contar comigo. Algo que a gente não tem visto, porque o adolescente, muitas vezes, ele é calado no seu próprio ambiente, na sua própria casa, ele é calado. Há pouco tempo eu fui numa igreja visitar, e aí eu perguntei para uma amiga minha, sua igreja tem muitos adolescentes? Eu queria saber. Aí ela, tem alguns, não sei o quê, todos são filhos de crente, da igreja. Me desesperou aquilo. Me desesperou. Ah, mas não é, Sirleide? Não, eu quero todo mundo do bairro. Quem tem que estar aqui no convívio é todo mundo do bairro. Não tem que ser só os filhos dos crentes, alguma coisa está errada. Ou será que esses filhos dos crentes estão vindo só por imposição dos pais? Eles têm que ter consciência de onde eles estão, por que eles estão, e ali eles têm que receber um tratamento adequado. Hernani, o pastor Nilton até falou semana passada, né, na live dele, e a gente conversava muito quando a gente trabalhou junto, que adolescente não tem que fazer um culto para criança.
que tem que chamar o bonecão, né? Gente que tem filho que foi criado na igreja, tinha um bonecão que eles amavam, essas coisas, a Bíblia grandona. Não, não é isso. Culto para adolescente não é isso. Culto para adolescente é algo que tem que ter inteligência. Adolescente tem que ter maturidade, tem que aprender a ter maturidade, que ele está em formação, ele tem que aprender a pensar, ele tem que ser inteligente, ele tem que discutir. Então, às vezes as pessoas querem jogar os adolescentes num lugar que eles não podem falar, que eles não podem discutir, eles não podem expor suas dúvidas e opiniões. Então, eu acredito que um ambiente bom para isso seja esse. Eu era um pouquinho chata quando eu era líder de adolescente, que eu pegava no pé. Até hoje, alguns que foram meus adolescentes, quando eu vejo alguma coisa que eu não acho muito legal, no Instagram, coisa e tal, eu vou lá, mando uma mensagenzinha. Uns me ignoram completamente, outros respondem, porque fica o carinho, né? A gente trabalha, não era só um cargo, para mim não era um cargo na igreja. Para mim é algo que Deus colocou na minha vida, algo que Deus despertou com o passar dos anos e algo que era importante. É importante para mim a vida de pessoas. O direito me fez enxergar a criança e adolescente dessa forma. O cuidado, né, por conta do abuso, que são muitos, de todas as formas. Não só o abuso sexual, mas o abuso psicológico, tantos abusos. Já a teologia me fez enxergar o indivíduo problemático, mas que precisa ser amado. Então, ao longo dos anos, eu fui compreendendo algumas coisas, inclusive as críticas que eu disse que eu recebi, eu também fui compreendendo que, de repente, as pessoas não tinham entendimento, não compreenderam isso com o passar dos tempos. E aí a gente acaba perdendo esse adolescente, né? Ele acaba saindo do nosso convívio quando a gente não tem esse. Eu não falo que é passar a mão na cabeça, eu falo que é um carinho, né? E um cuidado. E o cuidado também tem bronca, o cuidado também tem pegar no pé, o cuidado tem se meter na vida. Afinal de contas, quando a gente ama alguém, a gente quer o melhor, e aí a gente acaba se metendo na vida também, né? Porque eu acho que hoje sempre, os adolescentes gritam por carinho, por cuidado, sabe? Por ouvidos. Não tem ouvidos para ouvir as ideias dos adolescentes, que na maioria das vezes são excelentes e excepcionais. Eles fazem a coisa acontecer. Uma fala sua que me chama a atenção, eu até anotei aqui, a hora que eu estou de cabeça baixa, que eu estou anotando aqui uns negocinhos. Contar comigo, e uma pessoa também falou aí que às vezes a pessoa se perde, independente da idade, os pastores não vão atrás, espera surgir novas. E aí, pegando essa fala, pegando essa aqui, do contar comigo, mais a fala da perda, me remete ao meu espaço em que aquele adolescente que está lá hoje, no sistema socioeducativo, ele não foi para lá de uma hora para outra. Ele foi sinalizando para o meio onde ele estava, seja família, seja educação, seja a religião, independente da que ele professasse. Ele foi sinalizando aos poucos, chamando atenção, quer seja com um ato de rebeldia, com a explosão, ele foi sinalizando, e as pessoas que estavam ali, não com a função, com a missão de discipular ou de cuidar, estavam ali só ocupando o espaço, não entenderam, não quiseram entender, ou não valorizaram isso a ponto de ir lá e abraçar. Quando o malandro, sabe aquela assim, quando o cara tá fugindo, chega aí, vamos bater um papo. Falta isso na minha visão, na minha concepção, assim, daquele olhar amplo, o olhar cuidadoso. Assim, o adolescente, como qualquer ser humano, ele sinaliza que está com problema. Ele sinaliza que está se perdendo, que o meio está perdendo ele. Veja bem, não é ele que está, o meio está deixando de envolvê-lo. Nós estamos perdendo porque não criamos uma roda de conversa. Por exemplo, o pastor Nilton deu uma ideia de trazer um adolescente para conversar, e eu falei assim, vamos conversar, que a gente vai fazer, de repente, 1 a 3, o pastor, o agente, o adolescente, ou, por exemplo, o pastor, a advogado, o adolescente, porque depois da pandemia eu quero levar isso à frente, essa roda de conversa para a gente, assim, gíria, na linguagem deles, entendeu? Porque o culto é muito formal. Se você fala uma gíria e você conhece o Mário Sérgio Marim,
Pô, quando chama o nego de linguiça lá do púlpito, tem gente lá que vai dar até uma cabeçada na parede. Não entende que ele está querendo atingir todo. E nós, os anciãos, os adultos, precisamos ter maturidade para entender que, cara, é a linguagem, precisa, quem está à frente precisa abraçar todo mundo para que ninguém se perca. Mas Uhum. aí a gente vê algumas igrejas que eu já estou salvo, que se dá no resto. E não é assim. Eu sou pastor em todo momento. Eu não sou pastor, título de pastor, mas eu sou cuidador. Eu sou aquele que É zela, eu sou aquele que verdade. prepara caminho, sou aquele que envolve. Então, assim, eu cristão, a minha essência é de pastorear, de cuidar, de zelar, de trazer o ferido. E aí a gente se perde, e os nossos líderes perdem isso. Porque cuidar da molecada é complicado. Dá Os caras trabalho, são irmão. dinâmicos demais, e aí tu vai assim, caraca, meu irmão, me deu uma bolada aqui, tu já fica danado que tomou a bolada. Seja mais ligeiro, seja mais rápido, seja mais inteligente. É. Porque é um jogo, né? O cara vem com a astúcia dele, no bom sentido da palavra astúcia, e você com a sua. Aí é isso que ele vai vendo em você e fala, caraca, a Cirlei, pô, Cirlei é maluca. Desculpa a expressão maluca, tá? Fala assim, Ah, ouvi sua vida inteira. Cirlei é doida e tal. Como o pessoal fala assim, na classe lá na igreja, eu cuido do Recarga 2. Então, eu sempre, se o pessoal falava que o violão era amarelo, eu já ia ver o lado preto do violão. E eu sempre vou pelo outro lado, aí os caras falam assim, caraca, meu irmão, tu é maluco. Eu falei, não, eu tô te fazendo pensar. Viu como eu puxei por um outro caminho eu prendi tua atenção? É. Eu quero isso, prender a tua atenção, que eu prendi tua atenção, tu vem em mim. Hoje nós precisamos prender a atenção dos adolescentes, mas o pessoal não entendeu isso ainda. Que se E for sabe qual é o pelo... problema, Hernani? Desculpa te cortar, eu falo muito, né? Nada. O que que acontece? A nossa geração era a geração dos títulos. Fulano tem muitos títulos. A gente parava para ouvir se fulano tinha muitos títulos. Essa geração é a geração de quem você é de verdade. Então, o que que acontece? Às vezes eu estou à frente do trabalho, mas o meu discurso não condiz com a realidade de quem eu sou, nas entrelinhas, no dia a dia. Então não adianta eu fazer um culto perfeito para o que a gente acha, né? É cheio de luzes, cheio disso, cheio daquilo, na linguagem, não sei o quê. Se quando, na verdade, ele sabe que aquilo ali é só naquele momento. O meu discurso é diferente do meu dia a dia. Eu sempre tentei mostrar para eles que o mundo é muito grande, né? Eu não estou falando do mundo do mundano, do mundanismo, não. Estou falando do mundo, das pessoas, do entorno. E eu lembro quando eu fiz um trabalho para a gente doar sangue no Hemorrio, e depois a gente deu um rolezinho na Lapa. Entregou uns folhetos, deu um rolê na Lapa. Como foi bom? Como foi bom essa experiência. Depois a gente fez outros tipos de trabalho e a gente sempre fazia alguma coisinha. O trabalho do pessoal, o trabalho, sabe, do 1 a 1, de visitar a casa das pessoas, de estar sempre cuidando. Todas as vezes, as 2 vezes que eu fui líder de adolescentes, foram grupos grandes. E eu fazia questão que eles entendessem que aquele grupo precisava andar coeso, por mais que eles brigassem. Teve uma época dessas aí que eu fiz, tinha um grupo de mal e a gente estava bem perto de um congresso, e aí eu fiz eles cantarem uma música, eu não lembro agora, mas eles certamente lembram, que eu fiz eles cantarem uma música enquanto não fizesse as pazes. Eles já estavam tão de saco cheio que eles resolveram fazer as pazes, porque eles não aguentavam. Mas o que eu queria dizer para eles com isso é que o problema pessoal deles estaria interferindo diretamente no nosso coletivo. E que a gente precisava estar realmente juntos para que a coisa acontecesse. Talvez esse seja o maior problema da igreja num todo, né? Quando um tem um problema, talvez, não é problema meu, não me interessa, e acaba não trabalhando no todo. E aí esquece principalmente do adolescente, né? Põe o adolescente pro lado, na hora que eu preciso eu chamo ele, que ele faz número nas coisas, porque o adolescente faz número, né? Adolescente faz número. Eu lembro que tinha dia de segunda-feira, feriado, 60 adolescentes na segunda-feira.
às vezes para eu brigar 1h30, sabe? E ele faz número, e ele chama um amigo, ele chama o outro amigo. Então, às vezes, nós estamos preocupados muito com o número, do que preocupado com o que ele está pensando, com o que ele pensa, porque ele tem sugestões excelentes, ele tem boa ideia. Ele tem uma inteligência muito grande, já falei da inteligência adolescente, e ele traz uma modernidade pra gente. Eu, por exemplo, não sou tão moderna. Com a internet eu sou um fiasco. Então, quando eu tenho um adolescente perto de mim que ele pode me dar uma ideia mirabolante, o que eu precisava fazer é só ajustar. É só falar assim, tá, beleza, a gente vai fazer dessa maneira aqui, ó, tua ideia, vamos lá, vamos alinhar aqui. Perfeito. Então, quando a gente pensa nisso da igreja não estar chegando perto, isso é um problema geral, né? Isso é um problema geral. Não é só das igrejas do nosso bairro, é um problema geral. E aí, dentro disso, tem uma outra perspectiva também que eu penso. A gente joga a semente, a gente vai cultivando, e seria bom que as outras partes continuassem. Porque quando a gente vê, você fala do adolescente lá, aprisionado, né? Eu gosto de falar que ele está aprisionado, porque acredito que é muito mais uma prisão também emocional e espiritual. Um adolescente num CRIAD, quando a gente teve a oportunidade de levar os adolescentes no CRIAD, que a Márcia, sua esposa, nos convidou. Nossa, foi uma experiência incrível, enriquecedora, quando a gente chega com um grupo de adolescentes lá, e uma das adolescentes conta a história de vida dela muito triste, uma história de violência, uma história muito triste, e eles param para prestar atenção e olham para ela, né? E aí eu falo para eles, sabe qual é a diferença dela para vocês? A escolha que ela fez. Então, quando a gente pensa nisso, na escolha, e a gente pensa no entorno, e você falando aí que o irmão falando que a igreja não vai atrás, que a igreja não vai atrás, o que a gente precisa entender é que a gente precisa fortificar a base, que é o adolescente, né? A gente fortifica a base, a gente não vai ter problema no todo. Ele vai, algum momento, mesmo que ele se desvie, né? Em algum momento ele vai olhar para trás e falar, olha, peraí, em algum momento o Senhor falou comigo, em algum momento eu tive um relacionamento com Deus, eu tive uma experiência com Deus, eu ouvi alguém falar de Deus. Então, eu acredito que isso é um problema, o que a igreja tinha que ver que é um problema de cada um, de todo mundo olhar para um adolescente, porque o mundo está preocupado com ele em algumas formas, mas como a igreja está preocupada com esse adolescente? Como eu te falei no começo do Ciro Darlan, o Ciro Darlan eu até anotei umas frases que na época eram umas frases que eu gostava muito, e eu até quero falar essa frase. Ele diz o seguinte, que a sociedade ainda não se conscientizou de que a causa da violência não está na criança ou no adolescente, mas na falta de cuidado com elas. Isso, para mim, foi uma das frases que mais marcaram a minha vida, que o problema não está nela. A violência não está nela. O problema não era nela, a criança, o adolescente que chega lá no CRIAD. O problema não é ele, o problema foi a falta de cuidado com ele. E isso que a gente não percebe, isso que a gente não presta atenção. Eu vi um filme que eu gosto muito, e até indico, Sementes Podres, e esse filme ele fala de adolescentes, ele fala exatamente isso. Quando um adolescente dá algum problema, dá trabalho, é porque ele está com um problema. Então, a frase do filme reforça, né, o Ciro Darlan, a falta de cuidado. E aí não só da líder ou do líder de adolescente da igreja, mas da igreja como um todo. A falta de cuidado é o que gera todos os problemas. Então, eu acho que a gente tem que estar mais ligado, mais antenado, a igreja num todo. Eu sei que é difícil você falar para um idoso de 80 anos que ele tem que aturar um adolescente que passa por ele e não dá nem bom dia e boa tarde. Eu sei que é complicado. Cirleide, a sua fala, você falava assim, caramba, numa segunda-feira eu lembro desse lugar, 60 adolescentes, até falou assim, caraca, fulana de tal era você, a Cirleide reuniu 60 adolescentes, eles iam orar. Eu nem ia na parte da brigar não, falou assim, ô moleque, a rapaziada vai pra lá segunda-feira para orar, ó, tem noção? Eu falando com as pessoas, né? Aí, por que você conseguiu, você falou assim, ia lá e eu ia brigar 1 hora e tal, mas eles entenderam que você fazia parte, você era coisa importante para eles, porque você entendia eles, você valorizava eles, você cuidava, porque o brigar é o zelo. Pô, tá errado, meu irmão, tá dando mole, não vai por aí. Então eles viam isso em você.
aquela que se preocupa, aquela que cuida. E hoje eu vejo raras as pessoas assim, dá para contar no dedo de uma das mãos, pessoas com essa predisposição ou com essa missão. Ou melhor, que abraçaram essa missão, porque a missão de zelar é de todo, teria que ser de todos nós. Todo mundo, é verdade, E todos aí, nós. eles reconhecem que você estava lá para zelar. Então, a briga, a hora da chamada de atenção, da exortação, eles poderiam até não entender na hora. Uns ficarem bicudinho, mas depois daquele momento, o cara começava a pensar, caraca, meu irmão, pô, ela gosta de mim. Ela está preocupada comigo. Hernani, às vezes as pessoas estão muito interessadas em fazer um culto na linguagem do adolescente. O adolescente tem a linguagem igual de todo mundo. Sabe por que eu te falo isso? Toda vez que tinha congressos, a gente sempre se preparava em oração. Eu lembro que na segunda igreja que eu trabalhei como líder, no último congresso, eu propus a eles fazer jejum a semana toda, porque geralmente os congressos coincidiam nas férias, então eles passavam as férias na igreja e se programando para o final de semana do congresso. E nessa semana, eu falei, olha, nós vamos jejuar e depois nós vamos tomar café juntos. No primeiro dia, alguns estavam ali sem saber por que estavam ali. Na quarta-feira o negócio já era outro. Eles já começaram a compreender o que era o jejum, já começavam a orar, já começavam a expor os seus problemas, as suas dificuldades, o que eles queriam, sabe, em relação ao reino de Deus, em relação a Deus. Eu creio que todos eles tiveram experiências com Deus, mesmo os que não professam mais a mesma fé, mesmo os que não estão mais envolvidos com a igreja. Eu lembro que algum tempo atrás, eu estava no meio do seminário, eu fiz um questionário no Facebook, e eu que estava fazendo um rascunho de um livro, de um trabalho, acabou que eu não consegui concluir, sobre adolescentes, e eu fiz um questionário e mandei no Facebook, tanto para os adolescentes que eu tinha sido líder há 20 anos atrás, quanto para os últimos, né? Que foi há uns anos atrás também já. E eu fazia algumas perguntas para eles. E a pergunta que eu queria resposta de todos eles, perguntava se eles ainda professavam a mesma fé, alguns diziam que não, perguntava se alguns ainda acreditavam em Deus, alguns diziam que não mais, mas eu perguntei para todos eles se eu falei de Jesus para eles. Para eles, todos, sem exceção, me responderam que eu falei de Jesus para eles. Então eu entendo com isso que mesmo que eles não estejam mais no convívio eclesiástico, não estejam mais professando a mesma fé que a minha, não tenham mais as mesmas ideologias que a minha, eu cumpri a minha missão. Eu falei de Jesus para eles. Só que eles vão lembrar que um dia eu falei de Jesus, e vão lembrar do carinho, do empenho, porque essa era a missão que o Senhor colocou no meu coração. Então, na verdade, quando eu abri a minha casa, a minha família, o meu celular, as minhas redes sociais, o meu tempo, quando eu doava meu tempo, quando eu fazia isso tudo, não era só para os adolescentes. É por algo que eu acredito muito mais, que é o Evangelho de Cristo. É algo que sobrepõe a minha vida, sobrepõe os meus ideais, sobrepõe os meus sonhos, o Evangelho de Cristo. E aí eu acredito que muitas vezes nós não somos compreendidos por isso também, pelo Evangelho de Cristo. Porque na palavra fala que por conta do Evangelho vamos ser perseguidos, né? E às vezes essas perseguições são em volta da gente. Eu lembro que tinha pais de adolescentes que não gostavam quando eu perguntava: por que seu filho não veio hoje para EBD? Mas eu queria saber do filho dele, eu queria o contato com o filho dele, eu queria a atenção, eu queria que o filho dele estivesse no meio, porque eu acreditava que o filho dele também fazia parte daquilo, também era essencial. E aí, por sua vez, eu tinha pais não crentes que ficavam super felizes quando eu ia lá e falava: não, seu filho precisa estar no retiro com a gente. Sirleide, mas ele não vai porque a pessoa não tinha recursos, mas não queria dizer que não tinha recursos. Falei, não interessa se você não tem recursos. Interessa que seu filho é parte essencial. Então, seu filho tem que estar conosco. Então, isso tudo, Hernani, eu acredito que
que a ideia do amor pelo adolescente, e com a teologia me construiu o amor por todos, né? O amor de Deus vem disso, sobrepõe a isso. Eu não estou falando Cirleide por Cirleide, eu ia preferir ficar em casa. Mas quando eu falo do meu amor a Cristo Jesus, quando eu falo do Senhor e Salvador da minha vida, que colocou pessoas fantásticas quando eu era adolescente, que um dia encontrou os meus pais, lá atrás, meu pai e minha mãe, porque eu me converti com 7, 8 anos, antes disso, nós não éramos cristãos, eu lembro muito bem disso. Então, quando eu lembro de um Jesus que muda a minha história lá atrás, de um Jesus que coloca líder de adolescentes fantásticos na minha vida, que é o pastor Rosana Lobato e a Ana. E aí depois vem o pastor Almeida também, me direcionando, me moldando como líder de adolescentes. Eu posso entender que todo esse processo é uma construção de Deus na minha vida para que eu faça a diferença na vida de outras pessoas. Então isso vai muito mais do que eu quero. Vai de algo que Deus me dá. De algo que é de Deus. E não adianta, eu vou te falar, não tem fórmula para isso, né? Eu posso escrever aqui, a gente fez isso, a gente fez aquilo, mas não tem fórmula. Não tem fórmula, por exemplo, eu levar para um retiro de adolescentes um monte de senhoras das Déboras para ungir os adolescentes e orar por eles e lavar os pés desses adolescentes e eles saírem dali maravilhados com algo que aconteceu. Por quê? Porque existiu o sobrenatural de Deus. Então não existe fórmula. Existe, assim, buscar aquilo que o Senhor tem de melhor para nós e para aquilo que Ele quer que façamos. Entende? Eu realmente tinha muitas regras nos retiros de adolescentes. Não podia se pegar, não podia beijar nos retiros. Isso é um absurdo que são adolescentes. Não podia. Sabe por quê? Porque os pais e as mães, quando me entregavam esses adolescentes, confiavam a mim a segurança desses adolescentes. Eles confiavam a mim a proteção dos filhos deles. Então eu não podia desapontá-los. Não vou te dizer que ninguém nunca correu, se escondeu e deu um beijinho. Não posso te afirmar isso com clareza. Mas eu posso te falar que eu não permitia. E eles sabiam muito bem que se fugisse a regra, eu devolveria eles para casa. Por quê? Porque eu queria que eles entendessem que aquele momento ali era um momento da gente buscar ao Senhor. Não era só um momento de diversão. A gente ia se divertir, obviamente, mas também a gente ia retirar, separar para ouvir algo da parte do Senhor. Tanto que diversas vezes ouvimos coisas assim, sobrenaturais da parte do Senhor, coisas grandiosas da parte do Senhor. E aí, como eu te falo, não existe fórmula para o Senhor agir, né? Porque o Senhor é cheio de surpresas e mirabolante. Eu sou apaixonado por esse Deus. Me chamou a atenção na sua fala o seguinte: eu tive líderes que fizeram a diferença na minha vida, e você citou o nome daqueles que hoje estão pastoreando igrejas, e achei interessante o seguinte, é que aquilo foi tão importante que você reproduz os mesmos gestos. Quando eu falo assim, os mesmos gestos, eu falo em relação a cuidado, a zelo, a tentar reproduzir agora o que foi reproduzido na sua vida. Isso me lembra, assim, eu sou de 70, filho de pais separados. Então você sabe que naquela época, filho de pais separado era a ovelha negra da sociedade. E eu lembro de um seminarista, que nós somos amigos até o dia de hoje, que viu o levado aqui, quando veio aqui para a igreja, e abraçou. Eu lembro desse cara até hoje. Eu sou grato a esse cara até hoje. Eu falo isso para ele. A gente se comunica muito pouco, ele não está mais no Rio. Mas eu falo para ele, assim, você fez a diferença porque me chamou a atenção, elogiou, lógico, quando eu precisava, mas o elogio não foi tão importante. Olha só, o elogio não foi tão importante. Foi mais importante o puxão de orelha, porque você via que o cara estava preocupado. Elogiar é mole. Cara, é quando tu tá fazendo coisa, tu tá no auge, o cara tá te elogiando. Mas verdade. O malandro ia me pegar lá na hora que eu tava fazendo uma M, uma besteira. E aí? Vamos conversar sobre?
Não passava pano, não. Dava chamada que tinha que dar mesmo. Estava errado, tem que tomar o esporro mesmo. Mas marcou na minha vida, não elogio, mas a bronca, porque eu entendia e ele fazia entender que a bronca era cuidado, era carinho. E aí eu tento fazer isso, porque fizeram isso comigo, tanto é que eu não esqueço isso há mais de 30 anos. Mas, assim, eu vejo que a galera da igreja, ou eles não tiveram esses líderes, esses xiitas da vida aí, ou eles não tiveram esses líderes, ou esses líderes passaram na vida deles, fizeram até a diferença, mas eles resolveram não reproduzir. Só isso pode vir à minha mente, porque quando o cara não quer reproduzir o bem, não adianta. Mas a Bíblia é clara nisso, né? Das sementes que são lançadas. Algumas caem entre os espinhos. E aí não adianta, o espinho sufoca ela. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Eu lembro que em determinado momento que eu saí da liderança, as pessoas me falaram, fulano se afastou. Eu posso ter a plena convicção de que eu combati um bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E algumas sementes, inclusive, caíram entre os espinhos, outros pássaros vieram e comeram. Então, assim, a gente não pode dizer que vai dar 100% certo às pessoas, porque, na verdade, as pessoas têm escolhas, né? E aí cada um escolhe o seu caminho. Quando a gente fala de vulcão e erupção, quando eu falei no começo de direcionar para onde vai essa erupção, a gente direciona, mas aí a pessoa vai escolher. Eu tenho um adolescente aqui em casa agora, eu não vou te falar que ele vai seguir tudo que eu vou dizer, mas eu já tenho conversado com ele, ele fez 12 anos agora. Beleza, mas eu já tenho conversado com ele sobre namoro. Primeiro você tem que gostar da sua companhia. Primeiro você tem que gostar de você. Primeiro você tem que olhar para você, vamos lá, o que você pensa em relação a Deus, quais são os seus projetos em relação à sua vida. Ele só tem 12 anos, está em formação, é um indivíduo em formação, e é agora que eu tenho que perguntar e conversar com ele sobre isso. O meu adolescente aqui de casa costuma dizer que eu sou meio sem noção e meio fora da curva, né? Fala, mãe, tu é meio fora da curva. E ele tinha falado, não fala de mim nessa live, por favor. Ui. Ele estava no outro quarto, não fale de mim nessa live. Mas, assim, ele passou como filho de líder de adolescente, ele passou, eu trabalhando esse tempo, ele viu algumas coisas, né? Ele agora é um adolescente, a gente tem trabalhado com isso, inclusive ele tem começado a buscar as coisas para se dedicar ao reino de Deus como adolescente, essa é a minha preocupação também, quando eu falo para ele, eu falo, olha, eu vou te ensinar tudo aquilo que eu aprendi em relação a Cristo. Eu vou te falar tudo aquilo que eu falei para um monte de adolescentes a vida toda. Agora, você vai escolher o que você quer. Você vai escolher quem você vai servir, você vai escolher quem você vai ser, o que você vai ser. O que eu posso é te dar sugestões e te orientar. Mas a escolha é sua, sabe? Quero muito que dê certo, não quero que faça tudo o que eu planejo, não. Quero que ele faça as escolhas dele. Mas uma das coisas que eu falo com ele é que eu ficaria muito triste se ele abrisse mão do nosso Deus. Do Deus da sua mãe, do Deus da sua avó. Eu falo isso sempre para ele. Assim como Timóteo, toda vez que a gente conversa sobre isso, eu me refiro a ele, falo sobre Timóteo, o Deus da minha mãe, o Deus da minha avó. E é esse Deus. Mas eu também não posso te garantir que daqui a 10 anos a gente vai estar conversando de que, nossa, realmente o Daniel não se desviou. Eu não quero isso, é o que eu oro ao Senhor que não aconteça. Né? Eu oro ao Senhor que meu filho entenda que realmente a palavra do Senhor se cumpra na vida do meu filho. Mas, assim como ele, eu também não posso te dar garantia de todos os adolescentes que passaram. Uma coisa eu te falo, que é muito bom quando eu olho adolescentes que eu liderei há 20 anos atrás, hoje eu tenho um que está pastoreando, trabalha na área de missões na PIB, tem, quando eu vou na Igreja da Vitória, líder de mensageira, líder de louvor, um monte de adolescentes que hoje são homens e mulheres casadas, né? Casados e casadas, donos de suas responsabilidades, trabalhando na igreja. Outro exemplo de adolescente que realmente virou um jovem, fez a diferença, vou falar dele aqui, tenho certeza que ele não vai gostar agora da minha fala, mas o Gabriel é um exemplo disso. O Gabriel, quando a gente trabalhava na reunião de adolescentes, que eu pedia para orar, uma oração frase, ele saía, ele ia beber água, ele fugia, ele entalava, ele não falava.
Hoje Gabriel dá aula para adolescentes, assim. Então a gente vê que tem semente que cai em terra que é produtiva, Hernani. E isso é o que vale a pena, sabe? Cai em terra produtiva e dá frutos. Eu tô falando do Gabriel porque ontem ele veio no direct me zoando, né? Vai ser o que amanhã? Líder de adolescente ou advogada? Ele veio me zoando no direct, aí eu falei, deixa ele comigo. E assim, uma coisa não dá para muito desvencilhar da outra, né? A advogada com a líder de adolescente, que eu acho que o Senhor me envolveu nisso tudo. Mas quando eu vejo, e muitos outros, sabe, que as coisas acontecem, que busca o Senhor, eu acho que isso é o primordial, que são homens e mulheres que estão buscando seu espaço na sociedade, qual profissional também, porque eu acho que tem que caminhar juntos, não só o religioso, né, mas eu acho que crescer profissionalmente tem que caminhar junto. Eu acho que esse é o que o Senhor planeja para a gente, né? Que a gente tenha a nossa vida designada por Ele. Na verdade, eu costumo dizer que quando a gente não atrapalha os sonhos de Deus para a gente, né? Porque Ele tem sonhos e propósitos para a gente. Então, quando a gente não atrapalha os sonhos de Deus para a vida da gente, e é muito bom ver que algumas sementes realmente elas frutificam, algumas sementes elas florescem, e outras, infelizmente, não florescem. Outras, infelizmente, caem no meio de espinhos, sufocam. E aí a culpa é de quem? A culpa é do solo. Vamos dizer que a culpa é do solo. A culpa é do solo, porque a arte de jogar as sementes foi a mesma para todos os solos. Mas, se o solo não era bom, aí já é um outro fator, né? Se de repente teve sol demais, de repente teve chuva demais, de repente vieram outros fatores depois e arrancaram aquela raiz do solo, deixaram marcas, aí já é um outro contexto, né? Mas a ideia é que realmente a semente cai cada uma em um solo. Ô, Cirleide, Falo muito, né? não, mas a ideia é essa mesmo. Eu só pego e deixo o meu convidado falar. Essa ideia mesmo, que é a experiência de vocês. Do Gabriel, inclusive, o Gabriel, quando pequeno, passava por mim na rua e tinha vergonha de falar. Falou, cara, tu tá maluco, rapaz? Ele era tímido mesmo. E aí você vê o que é a figura do discipulador, daquele que, quando passa pela vida das pessoas, deixa não a sua marca, porque você tem a marca de Cristo. Então Exatamente, a marca de Cristo. Você deixa a marca de Cristo, você apenas marca do seu jeito de marcar. Mas a marca é de Cristo, né? Cristo, marca em diagonal, se você marca em diagonal, marca de cima para baixo. Mas, assim, mas é de Cristo. Você vê o resultado disso. Hoje o cara dá aula, é um cara correto, é tranquilo. O Gabriel é tranquilão. Como alguns outros daqui. E trazendo para a minha época, a Adriana, filha da Adileia, lançou o EP dela, né? Aí a dona Ruth mandou um áudio e ela postou esse áudio. E no áudio a dona Ruth agradece a linda canção e tal, que outras venham. E lembra, e a Adriana depois mandou a gente conversar, falou assim, lembra da bandinha que tinha na igreja, que a gente falava que era a bandinha da dona Ruth, que foi uma ideia dela, em que as crianças, a igreja comprou uns instrumentos simples e fizemos uma bandinha, e até em outras igrejas tocar. Aí, é fruto dela que hoje a Adriana é uma cantora. Eu, mesmo que amador, sou um músico. Outras pessoas foram influenciadas, sim, vamos botar o título assim, pela bandinha da dona Ruth. Lógico que não era a bandinha da dona Ruth, era um instrumento que Deus usou para que ela introduzisse nas crianças esse amor à obra de Deus através da música. Foram pessoas que passaram e reproduziram a marca de Cristo com a característica dela. Que a gente via muito no passado, por exemplo, Dona Ruth, Dona Leia, esposa do pastor Jaides, que há uns tempo atrás a galera reuniu para relembrar ela, né, fazer uma homenagem a ela. Assim, o pessoal de 50 anos, relembrando a adolescência quando ela cuidava. Olha só a importância da disponibilidade dela em trabalhar conosco os problemáticos, né? Assim, o pessoal fala os problemáticos, mas olha, ela viu que não eram os problemáticos, que eram as pessoas que mais à frente iam fazer com que o reino de Deus seja expandido.
Verdade. Que são esses adolescentes de agora, que muitos desses estão lá, se perderam, que a igreja perdeu, porque não entendeu que são eles os caras que vão levar o evangelho à frente. Daqui a pouco eu estou partindo. Eu estou com 51, tenho mais aí 20 anos de vida útil, 30, vamos botar 30, tá? Melhor das hipóteses. Caramba! Eu tenho que fazer a diferença para que as outras pessoas venham na mesma vibe. Caramba! O Hernani Coroão não deixa de tocar, não deixa de ajudar, não deixa de exortar, não deixa de falar. Porque eu vim trazendo. Eu preciso passar esse bastão. Para eu passar esse bastão, a minha vida precisa falar mais que a minha boca. E nas nossas igrejas hoje, a boca fala muito, a vida fala zero. Por isso, porque um país com predominância cristã, e a gente está vendo o pessoal defendendo ideologia de gênero, drogas, legalização de drogas, aborto. Como num país que a maioria é cristã? É porque só fala, não vive, né? É verdade, é verdade. É verdade mesmo. E aí, com tantas coisas para resolver, com tanta gente para a gente cuidar e para a gente amar, com tantos adolescentes, né? Para a gente fazer diferença, ajudar, ouvir. E às vezes a gente se preocupa tanto em ficar brigando nas redes sociais, né? Quando, na verdade, a gente poderia entrar numa dessas redes sociais e conversar com um adolescente que às vezes só está esperando alguém para ouvir, porque o número de suicídio cresce absurdamente. A cada 40 segundos uma pessoa se mata. A gente vê isso a todo instante e a gente não está nem aí, né? Vamos dizer, a gente está tão preocupado com as nossas coisas e a gente se esquece daquilo, né, que Deus nos trouxe para fazer, que é para cuidar de gente. Cuidar de gente. Alguns têm mais jeito para mais novos, outros para mais velhos, outros para adolescentes, mas a essência de todos é a mesma, que é cuidar dos outros, né? A Bíblia fala isso, cuidar do próximo, como a nós mesmos, mas antes a gente precisa cuidar da gente, né, também, porque a gente tem que se cuidar e se encontrar com Jesus e estar bem resolvido para poder cuidar dos outros, né? Cuidar dos outros adolescentes, das outras pessoas. Acho que essa é a máxima do Evangelho de Cristo, né? Amar a Deus, mas eu preciso me amar também. Não é que eu tenho que ser egoísta, mas eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que me encontrar. O Evangelho de Cristo tem que fazer realmente morada na minha vida para que eu possa reluzir o Espírito Santo de Deus, reluzir a luz de Jesus e através dessa luz eu contagiar outras pessoas. Eu acho que é essa a máxima, né? Eu acho que é essa o que define o Evangelho de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas se a gente não nos amar, vamos cumprir esse segundo mandamento como? Talvez esse seja o problema de tantos adolescentes no CRIAD, de tantos adolescentes apreendidos, tantos adolescentes na igreja vivendo um cristianismo sem Cristo, porque hoje essa é a máxima, né, também. Cristãos sem Cristos. E sem Cristo, e é isso que a gente vê, por isso que a gente vê tantas pessoas aí questionando tantas coisas por falta do Cristo, do Evangelho de Cristo, do Cristo Messias, do Cristo Salvador, que esse que é a grande chave, o Cristo Salvador, não só o Cristo da história, mas o Cristo Salvador que liberta, que é fantástico. Eu sou apaixonada por Jesus. Então, deixa eu te falar uma coisa, acabou teu tempo. 9 horas, acabou. Só pode 1 hora. Eu queria de coração te agradecer. O espaço está aberto. Toda terça eu sempre vou trazer alguém para bater esse papo. É isso aí, bate-papo informal. Tendo vaga na agenda, o espaço está aberto. Tendo alguém que queira bater papo, o espaço aberto. Além desse projeto, eu penso sinceramente em abrir a roda de bate-papo, justamente por causa da questão de suicídio, de chegar para essa garotada aí. Pô, tá ruim para tu? Deixa eu te contar a minha história. Quando ele ouvir a minha, ele vai ver que não tem. Quando ele ouvir a minha, ele vai falar assim, caraca, meu irmão, não sofri nada. Assim, a minha é sinistra, um dia tu vai saber. A minha é sinistra e eu tô em pé. Eu quero saber. Cara, tu vai ficar doida. A minha é sinistra mesmo, muito sinistra. Eu estou em pé até hoje e não vou cair. Porque eu sou forte? Amém. Não é porque eu sou forte, não. O cara que cuida de mim é forte pra caraca. O cara é forte pra caramba.
Mas aí, de coração, tá aberto o espaço, querendo, vai ser fantástico ter você aqui de novo. Muito enriquecedor, aprendi muito, com certeza aprendi muito. A live fica gravada para as pessoas. Vou mandar uma cópia para você, que quiser mandar. E se tiver alguém que queira bater o papo. Adolescente, eu ainda não sei se eu posso trazer, eu preciso de autorização, eu não sei ainda, eu vou pesquisar isso depois, qual disposição, alguma coisa assim. Mas quando todo mundo tiver vacinado, eu vou começar a dar um passeio para fazer essas rodas nas igrejas Legal, mesmo. tá bom. Tá bom. Aí Eu eu te agradeço aviso. também. Eu agradeço muito. A primeira vez que eu participo de uma live e eu passei mal o dia inteiro, porque eu tomei a vacina, tá dando reação, mas eu tomei um monte de remédio agora. Aí eu consegui ficar uma hora sem espirrar, sem tossir. Tava passando mal até ainda há pouco, mas o Senhor é tão bom. Eu fiquei bom, uma hora eu fiquei bem. Eu agradeço. E o que eu quero deixar é uma frase assim, que marcou a minha vida quando eu vi o filme que eu te falei, Sementes Podres, o adolescente dá trabalho quando ele está tendo trabalho. Então, quando a gente passar por algum adolescente que está dando muito trabalho, é que certamente ele está passando por algum problema. Ele só dá problema quando ele passa por problema. Então, assim, é para as pessoas pensarem nisso e refletirem sobre isso antes de crucificarem um adolescente. Tá bom, Tá Hernani? Muito bom? obrigada. De nada, Obrigada pelo querido. convite. Um abraço.